culto aqui é um culto de ação de graça, né, a Deus. Eu fiz um voto com Deus, né, e graças a Deus deu certo, né. Falei para Deus, né, o voto que eu fiz, eu não vou falar o quê, mas graças a Deus que Deus abençoou, deu tudo certo. Eu prometi que eu ia fazer um culto aqui com uma janta. E graças a Deus deu tudo certo para a honra e a glória do Senhor. Quero agradecer a Deus, né, primeiramente, segundo os irmãos que estão aqui na minha casa mais uma vez. Amém. De Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 11 e o versículo 5. Graças a Deus. Registro aqui a minha gratidão pelo convite feito pelo nosso irmão cooperador Carlos e também aqui o nosso irmão pastor da igreja Valdeci, aqui do quilômetro 9, né? Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui na casa da nossa irmã, onde ela já falou que recebeu da parte do Senhor uma providência, resposta de oração. Vamos ler então o texto, irmãos. Diz assim, os irmãos acompanhem, por favor. A parábola do amigo importuno. Disse-lhe também, qual de vós terá um amigo e, se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me 3 pães, porque um amigo me chegou à minha casa, vindo de viagem, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te atender. Digo-vos, pois, ainda se não levantar e dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e quem busca acha, e quem bate abrir-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir ovo, lhe dará um escorpião? Pois, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais dará o Pai Celeste. Amém? Glória a Deus. Eu poderia, irmãos, trazer uma reflexão sobre o Salmo de número 100, que foi lido aqui, ou o Salmo 103, culto de gratidão ao Senhor. Nesse culto de ação de graça, louvado seja Deus. É um momento de louvor, um momento de gratidão, onde a nossa irmã, diante de um desafio, ela clamou ao Senhor, ela pediu e fez um voto, louvado seja Deus, e que se ela fosse atendida, ela então oferecia um culto de ação de graça, e mais, com um jantar. Isso é coisa boa, irmãos. Eu estava falando com o pastor Valdeci, com o cooperador Carlos, sobre justamente um momento como este. Já em muitos lugares não se fazem mais esse tipo de evento, de encontro, porque são poucas as pessoas que são levadas a fazer um voto com Deus, para fazer um propósito com o Senhor. Aprove ao Senhor a nossa irmã entender pela palavra do Senhor que voto é coisa que Deus se agrada. Louvado seja Deus. E ela testemunhou aqui, logo no início do culto, que ela foi atendida. Isso é para a honra e para a glória do Senhor. E o texto que nós acabamos de ler
faz referência a justamente esta resposta de Deus para aqueles que se debruçam, que se lançam, que se curvam diante da grandeza e da graça do Senhor, crendo que Ele responde, crendo numa resposta, crendo numa atenção de Deus para a sua petição. Louvado seja Deus. E a parábola que nós acabamos de ler está referenciada justamente nesse momento que você pede, que você busca, que você vai à busca de algo que você precisa. E o versículo que me chama a atenção aqui, o versículo de número 8, diz assim, olha: o seu amigo, ele vai lhe atender, não porque ele é só seu amigo, não. Ele vai lhe atender porque você, pela sua importunação, ou seja, você chegou e bateu na porta dele, bateu até o ponto dele sair para atender você. E quando o versículo de número 9 diz: eu vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Então, qual é o sentido desse texto? O que Deus quer realmente? Deus quer nos ouvir. Ele quer que a gente comunique com Ele a nossa necessidade. Ele quer que a gente compartilhe com Ele as nossas aflições, a nossa dor, o nosso desespero, a nossa incapacidade, a nossa impotência. Mas quando a gente bate, quando a gente procura a Ele, a gente pode observar, irmãos, que Ele assegura, porque todo aquele que bate, se abre, porque aquele que vai atrás, aquele que busca, ele acha. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu quero desafiar cada um aqui, que saia consciente daqui, porque Ele está pronto para abençoar cada um que se aproximar dele. Ele está pronto para abençoar cada pessoa que está pronta a dizer: Senhor, eu cheguei até aqui, daqui para frente eu não consigo mais. Aí, Lucas, no capítulo 1 e no versículo 37, diz que porque para Deus nada é impossível. É quando a impossibilidade está diante de vocês, mas a possibilidade está diante do Senhor. Quando as portas estão fechadas diante de você, mas Ele tem a chave que Ele abre e ninguém fecha. Bendito seja o nome do Senhor. Quando as coisas estão em trevas, Ele é a luz que ilumina o nosso caminho. Salmo de número 119, versículo 105. Então eu quero dizer para você, meu irmão que está aqui participando conosco, você que vai estar nos ouvindo em outro momento, sabe de uma coisa, que o texto é claro. Aleluia. Pedi e dá-se-vos-á. Aleluia. Você pode observar que ele continua relatando você que, ele diz o texto no versículo de número 13: vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Ele está pronto para nos abençoar. Não importa a condição que a gente se encontre. Ele veio para justamente atender, alcançar, resolver e dar uma segunda chance àquele que se aproxima do Senhor. Imagine bem, muitas das vezes as pessoas podem olhar para si mesmas e dizer assim: eu não consigo me aproximar do Senhor por causa disso e daquilo. Mas que se você chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu tenho dificuldade por causa disso e daquilo, o Senhor vai remover essas coisas e vai lhe dar a condição de se aproximar e ser uma bênção. Por quê? Porque você pediu, porque você buscou, porque você bateu, porque você desejou alcançar algo da parte do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Enquanto você estiver calado, nada vai acontecer. Mas quando você abrir os seus lábios, a coisa vai acontecer. Sabe por quê?
porque a Bíblia registra Jesus entrando em Jericó, e lá estava um homem, lá estava Bartimeu cego. Quando ele viu o movimento, quando ele viu o barulho, quando ele viu a coisa acontecer, chegando próximo dele, ele perguntou: o que está acontecendo? Alguém disse: olha, Jesus o Nazareno está passando. Então o cego começou a gritar, o cego abriu a sua boca e gritou o mais alto que ele podia. Algumas pessoas disseram: olha, te cala que você está incomodando, mas ele gritava ainda mais: ei, eu quero desafiar você para abrir a sua boca e clamar ao Senhor, porque assim como a nossa irmã está oferecendo o culto de ação de graça pela bênção recebida, você também vai oferecer, você vai ser alcançado, Deus vai te abençoar, as bênçãos do Senhor vai chegar na tua casa, na tua vida, na tua família, e você vai poder glorificar ao Senhor juntamente com os seus irmãos, juntamente com outras pessoas, e você vai dizer: eu estava na situação assim, mas quando eu clamei, o Senhor se manifestou e me atendeu ao meu clamor. Bendito seja Deus. Aleluia. Eu quero desafiar você, aleluia, para não se calar, aleluia, para não desanimar, não arredar, não recuar, não desistir, não parar, não, avance, porque o Senhor está pronto para te abençoar. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Muitas das vezes a gente para a nossa caminhada, muitas vezes a gente se desanima, muitas das vezes a gente fica ali meio encostado, parado. Muitas das vezes a gente olha assim: não, eu não vou conseguir. Ei, quando o gigante Golias ameaçava o povo de Israel, e Davi chegou, ele perguntou: mas quem é esse incircunciso que ousa desafiar o Deus vivo, o exército do Deus vivo? Ei, tem coisas que a gente não pode olhar para o tamanho do gigante, nós temos que olhar para o tamanho do nosso Deus, que é todo poderoso no céu e na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a gente tem essa noção, quando a gente tem essa visão do Senhor, as coisas mudam, as coisas andam de uma forma diferente. Sabe por quê? Porque não vai andar na nossa força, na força do nosso braço, vai entrar na força de Deus, e operando o Senhor, quem impedirá? Louvado seja Deus dos exércitos. Então Deus quer operar nas nossas vidas, meus irmãos, mas nós temos que ser ousados. Senhor, eu faço um voto diante do Senhor agora, aleluia. Estou recordando de um voto que a minha mãe fez lá em Fortaleza, no Ceará. A minha irmã estava, morre não morre, porque estava com 2 tumores na cabeça, a situação complicada, e a mamãe entrou no banheiro daquele hospital e fez uma oração e um voto ao Senhor. Aleluia, bendito seja Deus. E ela disse: Senhor, se o Senhor fizer alguma coisa no favor da minha filha, eu vou te servir pro resto da minha vida. Irmãos, 2 dias depois que a mãe fez esse voto, aleluia, a minha irmã, ela melhorou significativamente, de uma forma extraordinária. Ela saiu daquele hospital sem nenhum problema. Abriram a cabeça em Y e arrancaram aqueles tumores, e ela ficou com uma válvula na cabeça, e ela saiu lá andando, falando normalmente. Detalhe, o médico disse: no dia que ela casar, ela só pode ter 2 filhos, porque passando disso ela corre risco. Ela casou-se e tem 3 filhos para a glória de Deus. Aleluia. O nosso Deus é poderoso, mas nós temos que se posicionar. Nós temos que, se for necessário, vamos fazer como a mamãe: entrar no banheiro, sim, e clamar ao Senhor, porque Ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é poderoso para operar além daquilo que nós buscamos ou desejamos. Ele é maior. Louvado seja Deus, em espírito e em verdade, com coração contrito, aleluia, com coração rendido ao Senhor. Louvado seja, e com a nossa fé
que Ele é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei em que situação você se encontra, mas nós se encontramos num culto de ação de graça porque alguém ousou clamar a Deus, a confiar no Senhor, e o resultado, nós estamos aqui oferecendo esse culto em ação de graça pela resposta que o Senhor trouxe, pela ação que o Senhor fez, e o Senhor ainda há de fazer coisas maiores ainda. Aleluia. Só basta de uma coisa, que nós possamos se pôr diante do Senhor e clamar ao Senhor, se pôr diante do Senhor e pedir ao Senhor, se pôr diante do Senhor e buscar a Ele, se pôr diante do Senhor e bater, porque quando a gente bate, se abre. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. O Senhor está presente, o Senhor está nos desafiando a clamar a Deus. O Senhor está nos desafiando a sair, aleluia, da nossa desistência, da nossa pequena fé, sair daquele desânimo e avançar na direção de um milagre. Avançar na direção de um milagre significa, eu não quero nem saber do que vai acontecer, eu vou clamar, aleluia. Jeremias escrevendo... Jeremias no capítulo 33, versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, eu quero desafiar você a clamar ao Senhor, porque o Senhor vai responder, o Senhor vai entrar com resposta, o Senhor vai entrar com coisas grandes e maravilhosas em teu favor. Por quê? Porque alguém ousou a clamar a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Quando o cego começou a clamar, Jesus parou a sua caminhada e perguntou o que está acontecendo, quem está clamando? E alguém disse: o cego ali, chama ele aqui. Chamaram o cego. Ei, Deus quer operar em nossas vidas, mas nós precisamos levantar, aleluia, a nossa voz aos céus e clamar. Louvado seja Deus. Nós precisamos levantar a nossa voz e comunicar com Ele daquilo que nós precisamos. Nós precisamos sair, sabe o que? Da comodidade. Nós precisamos sair da nossa posição cômoda, da situação que a gente está, e dizer: não, a partir de hoje eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor faça isso na minha família, faça isso na vida do meu marido, faça isso na vida da minha filha, do meu filho, da minha esposa, dos meus familiares, da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Quando você clamar, as portas vão se abrir. Quando você bater, as portas vão se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero aqui convidar a todos que fiquem de pé comigo. Nós vamos orar ao Senhor Jesus, agradecendo, porque o Senhor já falou, o Senhor está trabalhando em nosso meio, o Senhor está nos chamando para um novo tempo. Aleluia. O ano 2026, nós estamos no 4º mês desse ano 2026. Significa que Deus está pronto para operar ainda mais nossas vidas. Irmão, já passou 4 meses, eu não vi nada acontecer, mas você não pode parar de clamar, você não pode parar de adorar, você não pode parar de buscar o Senhor, você não pode deixar de acreditar. Sabe por quê? Porque quando menos você esperar, Deus vai agir na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por você aceitando Jesus, eu quero orar por você reconciliando, eu quero orar por você agora fazendo uma aliança. Sai do seu lugar, chega até aqui à frente, nós vamos orar por você. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Está chegando um jovem Senhor aqui. Louvado seja Deus. Em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo em nome do Senhor. Vamos orar por você. Pastor, ora, bota as mãos aqui sobre ele aqui. Carlos, vamos orar por ele aqui. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Tem mais alguém que queira reconciliar, fazer uma nova aliança, se entregar? Tem alguém que quer colocar algo na mão de Deus aqui? Venha para o altar. Nós vamos orar por você, para Deus te abençoar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus está pronto, nós vamos clamar, nós vamos bater, a porta vai se abrir, Deus vai te abençoar. Você também pode estar oferecendo, aleluia, logo mais um culto de ação de graça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu venho te apresentar este homem que se entrega na tua mão, na tua presença, no teu altar. Eu venho te apresentar a tua serva
serva, meu Deus, que acredita no teu sobrenatural. Então, meu Deus, se manifesta agora com poder, se manifesta com milagre, se manifesta com poder, meu Deus, libertando, meu Deus, sarando, transformando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, opera agora, opera, meu Deus, porque a tua palavra diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Vai movendo a tua mão agora, vai operando nesse coração agora, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor. Nós ligamos, Senhor, aleluia, nós desligamos esse homem do mundo das trevas e ligamos no mundo da luz agora, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que um tempo novo, um tempo de bênção, um tempo de vitória, um tempo de luz, de graça, de alegria, seja marcado a partir de hoje na vida deste homem, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Opera um milagre, abre uma porta de bênção para a glória do teu nome. Nós oramos agora, Senhor, e entregamos ele nas tuas mãos, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, em nome de Jesus. Igreja, levante a sua mão agora. Vamos orar também pela família deste homem. Pai, eu oro agora e clamo, meu Deus, pelo teu agir na vida deste homem, da família dele. Eu te peço que tua mão poderosa seja sobre a vida dele e a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. Querido Senhor da glória, nós te apresentamos mais uma vez, em nome do Senhor. Abençoa grandemente a vida da tua filha, opera grandemente sobre a vida dela, Pai. Canaliza tuas bênçãos através da sua vida para a sua família, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro também pela sua filha, Pai, e te peço que a tua mão poderosa venha se manifestando agora, e esse mal, essa enfermidade seja lançada por terra. Meu Deus, reconstitui, restaura, opera um milagre. O Senhor é o Deus do milagre, em o nome de Jesus Cristo. Opera agora, Senhor, em nome do Senhor. Recebe o milagre. Abençoa grandemente cada um dos que vieram, Pai. E também quero apresentar esse alimento, Pai, que o Senhor venha nesse momento abençoar, purificar, meu Pai, para que a gente possa se alimentar e venha dar tudo certo para a honra e a glória do teu nome. Abençoa o celeiro de cada um, em nome de Jesus. Amém.